Ei, este programa é recomendado para maiores de 16 anos, por apresentar linguagem imprópria. Então, se tiver menos de 16, veja os outros episódios do canal Recomeço. Até mais! E aí galera, Lebordini na área para mais um programa, continuação aqui no nosso canal Recomeço. E hoje vamos continuar a história do Pânico. Paramos na parte do rádio, né? Até hoje, contemporâneo, que todo mundo conhece. Agora vamos para a TV, onde veio para o mainstream, né? Que todos conhecemos. Com patrocínio de Multimix Shopping e também RD Ink, o seu estúdio de tatuagem, que tem os nossos queridos Recomacers aqui, os nossos barrigudinhos que estão aqui, ó, né? Vamos hoje com a segunda parte do programa, já em ritmo de Natal. Pois é, Natal tá chegando, gente. Eita, coisa boa. Férias também. Mas eu vou estar de férias, mas já tem episódio gravado, tá? Pensar que eu tô trabalhando, mas não, tô de férias. Então, mais um episódio pra vocês. Hoje a segunda parte. Vamos falar da TV. Como que aconteceu, quais foram os quadros, né? Vamos falar Pânico na TV, ou da Rede TV, bom? Então, com isso, você caiu aqui no canal? Bum! Eita! Então, curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa família, entre nas nossas redes sociais e depois que terminar o programa, tem lá para você poder ouvir naquela outra rede, né? Ouvir os nossos episódios, lá tem todos, né? Que você pode, sei lá, antes de dormir, uma coisa assim, me ouvir no seu ouvidinho. Então, com isso, iremos ao ano de 2003, no dia 28 de setembro, um dia depois do meu aniversário, eu lembro como se fosse hoje. Vamos saber um pouco sobre o Pânico na TV. Recotime. Boa, tá aqui. Então, vamos a 2003, né? Ah, demais. E como eu digo sempre, bora viajar no tempo? Vamos lá. Pânico na TV foi um programa de televisão humorístico brasileiro, produzido pela Rede TV, no dia 28 de setembro de 2003 ao dia 4 de março de 2012. O programa é inédito até 2011 e a partir de 2012 foi somente reprises. Foi a primeira versão televisiva do programa radiofônico Pânico, que foi o do nosso primeiro episódio, né? Após ser lançado, o programa contou com o reflexo do sucesso da versão vinculada pela rádio Jovem Pan, atingindo em pouco tempo uma grande popularidade. Nas últimas edições inéditas foram exibidas em dezembro de 2011 e as últimas apresentações de melhores momentos foi de janeiro a março de 2012. O fim do programa aconteceu devido à contratação de toda a equipe do humorístico pela Rede Bandeirantes, que passou a integrar o Pânico em 2012 e foi até 2017. O Pânico da TV foi criado após membros do programa de rádio nacional homônimo almejarem uma maior divulgação da atração. Oficialmente foi idealizado por Tutinha, presidente da Jovem Pan, e ancorado por Emílio Surita, apresentador do programa, e contou com a ajuda de diversos ex-membros como Wellington Muniz, Rodrigo Scarpa, Marvo Lúcio e Marcos Chiesa. Seu primeiro quadro foi A Hora da Morte, em que uma pessoa se fantasiava de morte com roupas pretas e uma máscara e realizava brincadeiras com integrantes do programa ou pessoas que caminhavam pelas ruas. No entanto, o quadro foi extinto em 2005, quando o ator Diogo Lucas caminhava nu por uma rua e foi atropelado por uma moto e encaminhado ao hospital sem lesões graves. Mas também lá que começava a era do não pode isso, não pode aquilo, né?
Em 2003, pouco tempo depois de sair da terceira edição, Sabrina ingressou no programa logo na estreia e realizava o quadro Lingeries em Perigo, junto com outras paniquetes. No entanto, ele foi extinto em 2006, pois o Ministério Público classificou o programa impróprio para 12 anos, tendo que mudá-lo de horário. Porque assim, o programa começava às 6 horas primeiro, assim. O primeiro episódio foi o Júnior, cara. Sandy Júnior, da dupla. Então, o Júnior foi no primeiro programa, eu lembro até hoje. E começava às 6 horas, depois foi para as 9, às 21 horas. O programa aceitou, mas mesmo assim encerrou o quadro. Sabrina ficou internada por 3 meses após cair de costas no chão gravando para este quadro, que ela caiu do avestruz, voltando apenas em agosto de 2007. Em 2003 teve início outro quadro de grande audiência, os Sandálias da Humildade. E aí, você lembra? Então, consistia numa espécie de prêmio a celebridades consideradas arrogantes, ou que por algumas vezes ignoravam a equipe do programa, principalmente a dupla formada por Rodrigo Scarpa, que é o Vesgo, e o Silvio, que é o Wellington Muniz. Artistas como Luana Piovani, Clodovil Hernandes, que não calçou, ele foi calçar depois, mais pra frente, aliás, né? Daniela Sicarelli, Luísa Tomé, Jô Soares e Carolina Dickmann, esses dois últimos não calçaram, participaram do quadro. Esta última não calçou as sandálias, além de acusar Vesgo e Silvio de injuriarem seu nome. A partir daí, o programa foi proibido de mencionar a sua pessoa ou teria de pagar uma multa de R$1.000. As sandálias da humildade teriam sido perdidas por Ceará em meio a uma festa, e um dos ouvintes as teriam achado e pedido resgate. Então, tudo isso começou assim. Vamos falar um pouco de Vesgo e Silvio, né? Da minha visão. Quem cresceu assistindo TV nos anos 80, nos anos 90, viam que quando artistas da Globo eram entrevistados, pareciam que os repórteres estavam falando com deuses, porque falavam, nossa, mas não sei o que, mas você, crescia os caras demais, os caras esnobavam certos repórteres, ou seja, que não eram da emissora deles. Se fosse um repórter do SBT, da Record, da Rede TV para falar com eles, eles esnobavam. Agora se fosse da Globo, nossa. Então tinham esse preconceito os atores da Globo com as outras emissoras, mas aí apareceu esses dois malucos, cara. E os caras colocaram os atores da Globo no lugar deles. Eles eram daquele jeito. Ou tinham que ser humildes, ou então teriam que usar as sandálias da humildade. Não era uma ameaça. Não era uma ameaça que eles faziam. Mas eles mexiam muito com o psicológico dos caras. Porque tinham vezes que eles estavam na festa e eles falavam, fulano, aparece. Aí os caras andavam direto, né? Ou usavam o truque do celular. Aí eles gritavam, sandálias da humildade, hein? O pessoal já ficava com medo, porque sabia que eles ficavam na cola da pessoa até a pessoa calçar. Então, assim, Vesgo e Silvio, para a cultura pop brasileira, eles fizeram um serviço enorme também. São ícones. E, assim, por causa deles, mudou muito o jeito das pessoas serem entrevistadas aqui no Brasil. Tipo, os atores, as pessoas entrevistavam. Os atores da Globo acabaram, meio que sem querer, todos, né, vestindo as sandálias da humildade. Pois é. Demais, né? Uma das vezes, né, os repórteres foram a Los Angeles para que Silvio Santos permitisse que o Ceará continuasse usando o nome no programa. Porque o que acontece? Nessa época que teve o boom de Vesgo e Silvio, ao mesmo tempo existia o show do Tom. E o Tom Cavalcante começou a imitar o Silvio Santos também, né? Porque meio que virou modinha. Então, o Silvio Santos do Tom fazia uma paródia do Qual é a Música, né? E tinha o Vesgo e o Silvio. Nisso, eu acho que deu uns 5 minutos no Silvio Santos, ele falou, não quero mais ninguém me imitando. O Silvio Santos estipulou uma multa para quem imitasse ele, né? Então, o Vesgo e o Silvio foram atrás para tentar fazer um contrato para poder liberar o Wellington Muniz, o Ceará, de imitar o Silvio Santos, né? E nessa, o Tom acabou parando de imitar, o Tom não imitou mais. Aí mais pra frente, explicaram, acho que até mesmo o Tom Cavalcante, ele falou, não, o Silvio não tinha problema de eu imitar, o problema era que eu estava copiando o programa inteiro.
E isso é verdade. O Tom tava fazendo praticamente o Qual é a Música. E nessa época tinha um Qual é a Música do SBT. Então nisso o Silvio falou, opa, mano, peraí, o cara tá fazendo o mesmo programa que o meu. Então não pode. Então ele parou de imitar. A dupla tentou convencer Silvio a participar da dança do Siri, também com sucesso. Silvio Santos autorizou Ceará a continuar por mais 2 anos a imitá-lo, tendo inclusive assinado um termo de autorização por escrito que eles foram lá no Jassa, lembra? Para tentar fazer a assinatura do contrato? Então, o prazo de validade expirou no dia 10 de maio de 2007 e foi renovado no dia 22 de maio do mesmo ano, no estacionamento do SBT, após a gravação do programa Qual é a Música, que contou naquele dia com a participação de alguns integrantes do programa, que foi o Ceará, o Vesgo, o Emílio, a Sabrina Carioca e a Mulher Samambaia. Para quem lembra, nesse dia foi que o Silvio Santos fez a dança do Siri. Você quer saber mais sobre o Silvio Santos? O nosso episódio 100 conta a história todinha do Rei do Baú para todos vocês que gostam do mestre, tá bom? Voltando. Neste quadro, um jogador varziano da Argentina cometeu uma falta intencional e violenta sobre o Ceará durante a gravação. Meu pulso, cara. O argentino deu um carrinho no Ceará que caiu no chão e ao tentar amparar a queda apoiou o peso no corpo, no pulso esquerdo, quebrando. Meu pulso, cara. A cancela da portaria da Rede Globo atingiu a cabeça do Vesgo, cortando profundamente a pele de sua orelha, que teve que ser costurada. Também. Vesgo chegou a invadir os bastidores da 6ª temporada do Big Brother e quase entrou na casa antes de ser surpreendido e expulso pelo segurança da emissora. Quando o corredor 7 vezes campeão da Fórmula 1 Michael Schumacher esteve no Brasil para o GP da Alemanha de 2006, Silvio Santos e repórter Vesgo entregaram a ele uma tartaruga de plástico comprada por R$ 11,20 num posto de conveniência, nomeando-a de Tartaruga Rubens. A cena despertou risadas de Schumacher e a fúria de Barrichello. O episódio circulou em países como Índia, China, Bahrein, Austrália, Alemanha, Inglaterra, França, Canadá e Argentina, e trouxe certa fama para o programa, pelo menos dentro do Brasil, e o jornal inglês The Daily Telegraph fez um pequeno perfil do repórter Vesgo. O fabricante das tartaruguinhas alegou que após a aparição de um dos exemplares de seu brinquedo no Pânico, as vendas das tartarugas aumentaram consideravelmente. Você lembra da tartaruguinha? Em um dos episódios exibidos no dia 19 de junho de 2005, o repórter Vesgo mostrou os bastidores do camarim da também apresentadora da Rede TV Luciana Gimenez. Quando a porta do camarim do programa foi aberta, o sinal de transmissão da emissora foi cortado. Houve rumores de que houve boicote da própria emissora, porém o então diretor do programa, Ricardo de Barros, lá caiu um negócio ali. Os caras zoavam ele que ele falava desse jeito. Comunicou que se tratou apenas de um problema técnico. Por causa do imbróglio em relação ao sinal, algumas matérias que seriam exibidas na atração não conseguiram ir ao ar. Em 2 de abril de 2006, após uma determinação do Ministério da Justiça, o programa deixou de ser exibido em seu horário habitual, como eu disse que era o das 6 horas, e passou a entrar às 20. Eu falei 21, né? Mas é às 20 horas. Errata minha aqui, tá? A justificativa da mudança foi a reclassificação da atração como imprópria para menores de 12 anos. E devido a isto, só deveria ser exibido após as 8 da noite. Se a Rede TV não aceitasse a mudança, poderia sofrer uma ação do Ministério Público e o programa poderia até mesmo ser retirado do ar. Também neste mesmo dia, Sabrina saiu chorando do palco do programa, depois de ser afastada temporariamente da atração, devido que seu quadro que era exibido no programa foi um dos fundamentos para a mudança de horário do Pânico, já que cenas daquele quadro não deveriam ser exibidas naquele horário. A assessoria de Sabrina não sabia do afastamento da apresentadora, já que o contrato dela só venceria em 2007. Só que 2 meses depois, no dia 11 de junho de 2006, Sabrina voltou ao programa com uma matéria gravada na Alemanha sobre a Copa do Mundo de 2006. Até 2006, novos quadros foram colocados ao ar e aumentando consideravelmente a audiência da emissora, a Rede TV. Alguns deles são Homem Berinjela, clássico também, né? Que ficava falando no celular de sunga. Salsifufuca.
Salsifufu, procura no YouTube, tem vídeo. Que era o Carlinhos que fazia o Sérgio Malandro, que ficava na frente do motel, esperando os carros sair. Na hora que os carros saíam, tinha que falar a palavra mágica. Ai, meu Deus. Que eles imitavam, né, o programa do Sérgio Malandro. Nossa, essa era uma das melhores, meu. Tinha um cara que cuspia fogo, que ficava junto com eles na hora que o carro aparecia do nada, via aquele clarão assim, ó. Era o cara com... Nossa, cara. Engraçado. Muitas personalidades fizeram a dança do Siri, né? Fizeram até campanha pro Galvão dançar. Aí o Galvão deu um, né? Deu uma, né? Mas conseguiu dar entrevista pros caras. O Carlos Villagrán, que é o Kiko, fez também. Cara, o Gugu. Eu lembro que depois que o Silvio Santos fez a campanha, fizeram pro Silvio Santos autoriza Silvio, teve o Libera Gugu. Só que foi cortado porque o Gugu não gostou da brincadeira. Isso é verdade. Então vários atores, né, esportistas, até o RBD fez a dança do Siri, cara. E o Galvão tomou uma bronca da Globo porque ele falou dança do Siri em exibição do Pan-Americano que tava passando. Ele falou, fazendo a dança do Siri. Aí a Globo puxou a orelha dele e falou, não pode falar porque não é da nossa emissora. A Globo e sua mania de grandeza. Em 2007 estreou o quadro Bola Visita, onde o Bola ia na casa dos artistas, só que ia sem avisar, e ninguém atendia ele acabava fazendo alguma coisa. Ele destruiu o portão, ele fez um muro na frente da casa do Kiko do KLB, cara. Clássico também. Tinha o Vô Não Vô, que era o Mendigo, e o Vinícius, né? Que falavam com as mulheres na praia. E ele logo acabou porque os dois acabaram indo para a Record. Aí apareceu o quadro Meda com o Christian Pior, que ele falava da roupa dos artistas, das pessoas que passavam com aquele jeito dele, que é demais, o Evandro Santo, né? Que também um personagem importante na história do Pânico, tanto na rádio quanto na TV. E tudo isso aconteceu em 2007, que teve também o Baixas Horas, que era uma imitação do Altas Horas, que era o Carioca que fazia junto com o Zuckerman, que era o Serginho Groisman, e o Chupla, né, que ele beijava as mulheres, né, na balada. Teve o Soletrano, né, também, que era a imitação do Soletrando do programa do Caldeirão do Hulk. E no dia 27 de julho de 2007 o programa completou 200 edições e para comemorar foi feito um programa especial chamado Bizarro 200, mostrando todos os 200 momentos bizarros. Em 2008 teve o quadro Na Madruga, que era apresentado pelo Daniel Zuckerman, que eles eram de um programa de um canal da TV Comunidade e devido às suas baixas capacidades cometiam inúmeros erros. Não alcançou a popularidade que era proposto para ser, sendo que Fábio Rabin foi para a MTV e o Daniel ficou sozinho e ele acabou se tornando o impostor. E no quadro do Repórter Chorão, muita gente não conhece, mas era o Paulinho Serra, ele entrevistava os atores, tal, as pessoas anônimas e começava a chorar no meio da entrevista. E daí veio os 5 Maneiras. Os 5 Maneiras nada mais é do que um Jackass brasileiro, e qual o Bola só se ferrava, cara. E era muito engraçado que era ele e o Bolinha, que também começou a integrar o elenco do Pânico, né, como diretor, mas agora ele também começou a aparecer. E depois veio Dicas com o Marcos Chiesa, que substituiu os 5 Maneiras, né? Então veio esse daí também. Teve também a prova das Paniquetes, que eram todas as Paniquetes que participavam de gincanas, né? E tinham e quem perdia passava por um castigo que era comer coisa exótica, né? Umas porcariadas. E mais pra frente, né? O Amaury Dumbo também imitou, né? Tô falando muito, né? Teve um momento, o Amy Winehouse, que era tipo uma hora da morte, mas não é mais tranquila não, porque derrubava as pessoas na rua. Mas também era um dos quadros rápidos, né? Feito pra encher linguiça no programa. E teve também o quadro do César Polvilho, que era o repórter em ação. Que era um repórter totalmente inexperiente, que falava com as pessoas e não sabia entrevistar direito. Ele era tímido, cara, e era muito engraçado. E foi a estreia do Edu no Pânico, né? E daí pra frente foram que foram, cara.
E encerrou o ano de 2008 com o Silvio e o Vesgo indo para o México. Eles entrevistaram o Carlos Villagrán lá, que eu já falei, né? E ele ganhou de presente uma bola quadrada. Eles deram para o Kiko, foi a entrevista. Essa entrevista foi no dia 21 de setembro de 2008 e meio que também já fechou o ano, né, do Pânico. Os caras eram demais, cara. Isso dá saudade, de verdade. Em 2009, como todos os 3 anos anteriores, novos quadros começaram a ser exibidos. Após a reprise dos melhores momentos da temporada que passou, que eles sempre passavam quando terminava a temporada, e tinha um espaço, eles jogavam reprise em cima. E veio Marília Gabrierpes, que é um clássico também, feito pelo Ceará, que imitava a Marília Gabriela, entrevistando várias personalidades que também eram imitadas por personagens do programa. Veio também o Amaury Dumbo. Você já riu, porque você sabe de quem que eu estou falando que veio junto com ele. Pois é, o Fred Mercury prateado. Cara, é um dos melhores quadros, tipo... Os caras é top 3 do Pânico, cara, porque é Vesgo e Silvio, eles e... terceiro, sei lá, cara, mas... Eles estão entre os primeiros, assim, que eles quebraram essa coisa de falar, ou seja, vamos, o Vesgo e o Silvio abriram um caminho, e eles foram atrás, né, tipo, a mesma maneira de que eles entrevistavam as pessoas, faziam as pessoas, tipo, baixar a bola, sabe, e, cara, era muito bom, e no final sempre tinha a culinária do Dumbo. Às vezes não era culinária, às vezes era o presente que ele dava para as pessoas. Tipo, eles deram um kit de limpeza pro Thiago Leifert que ele levou no carrinho. Enorme, cheio de coisa. Deu um caiaque um dia também. Cara, demais, cara. E foi aumentando, aí veio o Makelele prateado. O elenco ia aumentando, né? Aí tinha a Ipiroca, que era uma baita de uma cachaça, mas era forte, dava para as pessoas beber. Nossa, cara. Aí teve o quadro da Sabrina no Senado, em que ela entrevistava os políticos. E nisso também apareceu o Charles Henrique Pédia. Ele era um fã. É um cara que ele sabe de tudo da TV brasileira, cara. Ele é demais, velho. Ele também começou a participar. Ele apareceu no quadro com o Edu. Acho que era o Edu e o Vesgo. Lá no Teatro Municipal no Rio. E fala, Sabrina. Aí apareceu. Aí nisso ele entrou no Pânico de vez. E em 2009, no dia 23 de julho, o Pânico renovou seu contrato por mais 3 anos com a emissora, que ia vencer em junho de 2012. Em 2010 surgiu novos quadros, como Big Biba Brasil, que era uma paródia da temporada do Big Brother. O famosão, onde uma pessoa era abordada por fãs no meio da rua como se fosse famosa, sentindo no couro semelhante a Dicas com Marcos Chiesa. Outra atração foi deixar o impostor e a Juju Salimene no Chile somente com a roupa do corpo, e os dois deveriam voltar para o Brasil de forma que conseguisse por diferentes caminhos. Juju venceu, por pouco que eu lembro. Aconteceu no dia 18 de abril a primeira contratação por parte do programa. Bárbara Rossi, mais conhecida por Babi, tornou-se a nova Paniquete. No quadro Gorete Quer Ser Gisele, Gorete, que atuava no programa com aparições ocasionais com a Paula Veludo, sendo característica a sua falta de dente, foi amparada por Sabrina para melhorar sua estética e, como proposto pelo quadro, tornar-se semelhante à modelo Gisele Bündchen. Em maio, a paniquete Nicole Baus acabou sendo afastada por tempo indeterminado do elenco do programa. Algumas fontes declaravam que ela havia discutido seriamente com Alfinete e Sabrina, mas a ex-paniquete afirmou que não foi suspensa, e sim se afastou pela morte de sua avó. No ano de 2010 teve também um afastamento que fizeram com Daniel Peixoto, que é o Alfinete, porque o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores, e fizeram com que ele tivesse sido mandado embora. E foi brincadeira, né? Teve a vovó da Fiel também no ano de 2010. No dia 23 de maio deste ano, de 2010, o programa atingiu sua melhor performance no índice Ibope,
de todas as edições, batendo o recorde histórico que atingiu 13 pontos de média e 18 de pico, sendo que ficou durante 35 minutos na liderança. Este fato principalmente devido ao fim do quadro Gorete Quer Ser Gisele, que foi quando ela recebeu, né, os dentes e tudo, e cara, foi demais, parou, né, meu? E a última temporada do Pânico na Rede TV se consolidou em 2011, né? Quando o programa saiu de férias e se iniciaram as reprises de verão. No lugar entrou a seção de filmes Cine Total. A Rede TV no momento passava por uma crise financeira na qual demonstrava dificuldades de saldar as suas dívidas trabalhistas. Essa crise causou uma insatisfação por parte da equipe do Pânico na Rede TV, forçando a rescisão unilateral do contrato com a emissora e assim se transferido para a Bandeirantes no dia 16 de fevereiro de 2012. Alguns integrantes do elenco, Sabrina, o Edu e o Wellington, tiveram seus contratos rescindidos bilateralmente e foram liberados para se transferir para outra emissora. Pois é, foi um banco, todo mundo sabia, caramba, pra onde será que o Pânico vai? E cogitou até o SBT pela proximidade do Silvio, que o Silvio tinha com eles, né? Então, criou aquela coisa, né? Será que vai pro SBT? Será que não vai? Ele acabou indo, né? E no dia 1º de março a Rede TV anunciou o fim das exibições dos melhores momentos do programa, pondo fim definitivamente ao Pânico na TV. E também a uma era. A especulação de vinda da equipe do Pânico à Band começaram no fim de 2011, quando a insatisfação na Rede TV ficou clara, devido aos frequentes atrasos no salário. Porém, a especulação pareceu não avançar naquele momento e deu a entender que eles continuariam na emissora. Mas no dia 16 de fevereiro de 2012, a equipe do Pânico assinou contrato com a rede do Morumbi, segundo o dono da Jovem Pan dos direitos do programa, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tutinha. O fechamento do contrato durou apenas 24 horas, sem haver negociações prévias. Alguns integrantes do elenco, a Sabrina, o Edu e o Wellington, que tinham contrato com a Rede TV, tiveram seus contratos rescindidos automaticamente, podendo ir para a Band sem multa contratual. A estreia aconteceu no dia 1º de abril, todo mundo achou que era piada, né? Mas foi marketing total, meu. Como parte da programação 2012 da Band. Em fevereiro de 2012, o apresentador do programa, Emílio, e o diretor do programa, Alan Rapp, confirmaram a contratação do humorista Guilherme Santana, o Gui, que estava no programa Comédia MTV, na MTV Brasil. E na noite de 12 de março de 2012, a Turma do Pânico fez uma participação especial no programa CQC para promover a atração que estrearia na noite do dia 1º de abril. Os dois programas simularam um debate para decidir qual programa era melhor. O primeiro quadro do programa que foi ao ar era Prainha Gente Fina, onde o elenco do programa ia às praias do Brasil fazer entrevistas com humor. Durante o quadro eram exibidas algumas brincadeiras com os banhistas e as pessoas que passavam andando pela praia. Quando eram exibidos os quadros Ibiza, o Spring Break, o Prainha Gente Fina, não era exibido. Outro quadro era o Maior Arregão do Mundo, que eram brincadeiras que faziam com o elenco, né? E se ele não participasse, ele ia ser o arregão. Teve o Jornal do Boris, feito pelo... Foi também na Band que o Carioca começou a se mais e mais aparecer, que foi quando ele começou a fazer o Jornal do Boris. Começou a imitar o Boris Casoy, que era semelhante ao quadro do Jô Suado, né? Já que depois que o Jô cagou e andou pra eles, então o Carioca parou de fazer o Jô Suado e começou a fazer o Boris. Pois é, essa história com o Jô foi bem complicada. Ele não vestiu as sandálias da humildade e ainda ficou muito chateado com o elenco, com o programa. E o quadro Amaury Dumbo continuava e indo nas festas, né, com os prateados. E dessa vez vinha o Gui de Otávio Mesquita, cara. Tinha também a Academia das Paniquetes, que eram as provas dadas pelo Bolinha. Avenida Barril, que era a sátira de Avenida Brasil, né, com uma das últimas melhores novelas que a Globo fez, né? E todo o elenco participava. Tinha um quadro também no futebol que eles cobriam os jogos, que era o Ceará imitando Pelé, que era a melhor coisa do mundo. Ele ia com a Nicole nos jogos do Santos, e quando era jogo do Palmeiras, era o Bola. Quando era jogo do São Paulo, era o Daniel Zuckerman, né? Ou o Alfinete também.
Em 2013, o programa sofreu algumas mudanças no cenário, além de adotar um novo logotipo mais moderno. Com vários novos quadros e sem o Jornal do Boris, que repercutiu de uma forma boa em 2012. Além disso, quadros também foram retirados, tais como a Prainha de Gente Fina. Em 17 de fevereiro de 2013, estreia a segunda temporada do Pânico na Band, e rendeu mais de uma multa à Band pelo uso não permitido da imagem do Silvio Santos. Em 2014 veio a turma do Marcelo Sem Dente, o Pânico Santana, É Nóis Compadre e Poderoso. Eles criaram a rivalidade entre o Carioca, né, contra o Gui. Então, direto, tinham programas dos dois, eles inventavam, e era muito legal. E fiquei sabendo que essa briga tipo, quase virou coisa de verdade mesmo, cara, porque existia realmente o time do Gui e o time do Carioca, ou do Edu, né? Em 2015 tem o retorno do Carlinhos. Ele volta pro Pânico, né? Depois de ele ter ido pra Record lá e quase vencido a Fazenda. Ele volta pro Pânico junto com o Tiririca, com a Solange, cara, e a Aline Mineiro. E também saiu o Wellington Muniz, né? O Ceará acabou saindo em 2015. A Nicole Baus e a Renata saíram. Então entrou o Tiririca, a Solange e a Gaga, Patrick Maia e a Aline Mineiro, e além do Carlinhos. E saiu o Ceará, a Nicole Baus e a Renata Molinari. Mari Gonzalez passou a ser a repórter e apresentadora do programa. A nova temporada estreou em 22 de fevereiro de 2015 e registrou índices superiores aos da temporada passada. A temporada estreia no dia 31 de janeiro com os novos integrantes, que é já em 2016. Retorna o Fábio Rabin, que fez parte do programa de 2007 a 2009 ainda na Rede TV. E sai o Tiririca. Junto com o Rabin, Lucas Salles, que foi repórter do CQC, foi confirmado também, e o Júlio Cossielo. No primeiro programa anunciaram que teriam surpresas. A surpresa foi a modelo Aline Riscado, com a nova integrante da atração. Quem também deixa o humorístico Eduardo Sterblit no programa, que ele estava desde 2012. E foi uma das... Cara, eu posso dizer que foi uma das piores temporadas do Pânico, porque o pessoal começou a sair, porque ao mesmo tempo na Band o CQC também tinha acabado, ou tinha saído o Taz, e tava uma bagunça danada. O politicamente correto estava tomando conta, então todo mundo tava saindo aos poucos, tava sendo meio que todos estavam sendo podados, e tava saindo, podados, e estava saindo, né? E enquanto isso, lá na Rede TV tava tendo o Encrenca, né, que também foi feito. Foi para tentar cobrir o furo que o Pânico deixou na Rede TV, né? Porque depois ninguém mais assistia, cara. Infelizmente, né? E a sexta, para mim, e última temporada do Pânico na TV. Aliás, Pânico na Band, que era na TV, estreou no dia 5 de fevereiro de 2017, com 4,4 pontos de audiência em São Paulo. O programa ganhou nova identidade visual e um novo pacote gráfico, e 2 quadros alavancaram o programa e captação de novos talentos para o programa, que é Tá no Lar e Master Trash, que é um também dos grandes, né? Foi de lá que veio o Igor. O Igor apareceu, né? Foi um dos programas mais, assim, a época que o Iguinho apareceu, cara, foi demais. O Morgado apareceu também na última temporada. O Felipe Pontes, Bruno Mota, o Vinícius Lima, além, né, do Tortorelli, do Alex Paim. Então, a galera do stand-up todinha em peso já tava fazendo parte do Master Trash. Eles apareciam e faziam personagens. Cara, o Morgado é demais. O Morgado veio de Tim Maia, eu lembro até hoje, eu dou risada sozinho. Au! Demais, cara. E continuação da reformulação iniciada em 16, no dia 24 de janeiro de 2017 foi anunciada a saída de Fernanda Lacerda, que é a Mandy Gato, e que estava no programa desde 2014, mas ela retorna em maio. Ainda em fevereiro, o Gui Santana deixou o programa para assinar com a Globo. Em fevereiro, no dia 22, a Band contrata Felipe Pontes, que era da Record, e em maio ocorre mais uma baixa, e desta vez a Mari Baianinha. Pois é, em 2000, como eu estava falando, né? Em 2016 teve as Gagas, cara. As Gagas levaram o programa nas costas com o Silvio, que era o Carlinhos, né? Então, até hoje eu assisto o Jogo dos Pontinhos,
o Desempregadas. Tudo que tinha Gaga no Pânico, eu assisto, cara. Foi por um tempo, elas dominaram o programa, cara. Tipo, muitas pessoas assistiam o Pânico só por causa delas, cara. E claro, né, o Carlinhos, tudo. Então eu achei um pouco triste o final do Pânico na TV, sabe? Tipo, Pânico na Band, quando eu falo Pânico na TV, entendo que é na televisão. E o Maurício Meirelles também deixou o programa e o Iguinho veio pro lugar dele. Então, a Carol Dias também deixou. Então, foi tipo, perdendo. Eu achei triste, cara. Mas eu tenho a consciência que se continuasse também, não ia dar muito certo, né? Então, eu acho que foi o certo de ter encerrado o contrato dos caras e, sabe, deixa o Pânico pra lá, né, até porque, como eu disse, começou o politicamente correto, começou a tomar conta, então muitas coisas não daquela época, se você é um jovem revolucionário e assiste coisas antigas, você vai ficar de boca aberta do que os caras faziam. Então, todo o Pânico, tipo, a evolução do programa desde lá de 2003 até você dar um pulo de 2003 a 2017, você vê a diferença que tem, como eram as brincadeiras antes e como, sabe, e como o programa ficou. Então, foi aquela coisa, tentou sair no auge para não sair, né, por baixo. Lembrando que é uma opinião minha, né? E hoje o programa continua na rádio, né, com o Emílio, com o Daniel, com o Sami, com o Morgado, com o Alba e com o Gueré também, né? Que eles fazem parte, além do Fuzil, que é aqui da Quebrada, que é aqui de Taipas, né? Fuzil, representando a região. O programa tá legal, ele tá mais com aspecto político, mas também tem muita conversa, eles falam de notícias no mundo dos famosos, notícias, né, políticas. E pra mim tá melhor. Aquela coisa. É melhor ter do que não ter, né? Então, enquanto tem Pânico, a gente tem que agradecer. Tá bom? Então, esse foi a minha singela homenagem a esses caras que moldaram uma geração e fizeram os atores da Globo descerem do pedestal. Uma salva de palmas ao Pânico, todinho na rádio e na TV. Sintam-se homenageados, todos do elenco. Desde lá do começo, lá do Maestro Billy, até aqui embaixo, com a Gaga de Ilhéus. Todos estejam homenageados e saibam que deu tudo certo. Tá bom? E você? Curtiu? Ei, se você curtiu, curte, comenta, compartilha também aqui o nosso programa. Faça parte da nossa família. Faça chegar até eles. Já pensou? Eles estão sabendo? Isso ia ser da hora. Então, entre nas nossas redes sociais. Veja lá nossa lojinha, com as nossas canecas, nossa camiseta. Faça parte da nossa família. E continuamos nessa. Ai, tá chegando o Natal, né? Então, em ritmo de Natal, um abraço a todos. A gente se vê. Até o próximo episódio. Valeu!